Olá, estamos aqui com o episódio de número 12, né, o nosso podcast Raízes e Horizontes, onde conectamos o presente, o passado e o futuro. E hoje a minha convidada mais que especial é a Major Maldamer, né, mais conhecida como Cláudia Maldamer. Ela é subcomandante do primeiro BPAT aqui de Gramado. Hoje vamos falar sobre segurança, os desafios de termos a segurança e o turismo associado, né? Então será um bate-papo muito legal, muito descontraído, né? Se tratando da nossa cidade de Gramado, se tratando também de como lidamos e por que somos uma das cidades mais seguras do país. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, boa tarde a todos. É um prazer imenso fazer parte deste podcast. Sempre importante trazer a gente se sente bastante abraçados, né, quando somos lembrados. E é sempre importante falarmos sobre segurança e turismo, pois só existe um destino se existir segurança. Sem segurança, nós não teremos um destino. É verdade, é verdade. Seja bem-vindo, então, né? Obrigada. E nessa tarde, então, porque é de tarde, já que tivemos um boa tarde, né? Mas apesar que o nosso podcast vai ao ar à noite, então é bem legal, é bem legal a gente seguir a travessa. O nosso tema hoje, né? é- é- na parte inicial falaremos da história. Então, vamos falar quem é a Major, né? Qual é a origem de onde você vem, né, a sua trajetória de carreira, né, até chegar em Gramado e assumir aí esse cargo de extrema importância para a nossa cidade, para a nossa região também, né, porque impacta, acaba refletindo, né, e podemos começar com uma pergunta bem simples, né, entrar para a Brigada Militar era um sonho ou um destino ou algo que aconteceu instantâneo? Na verdade, eu sempre brinco que não tem uma história bonita, amorosa por trás, mas eu sou natural de Santa Catarina, mas faz muitos anos que eu vivo no Rio Grande do Sul. Na época, minha mãe acabou residindo na cidade de Bento Gonçalves, Uhum, e foi por uma questão de ocasião mesmo que eu acabei fazendo, então, em 2003, o concurso para soldado da Brigada Militar. uhum. Em 2010, eu passei no concurso para sargento, fiz faculdade de Direito, me formei. E em 2012, no decorrer de 2010, 2011, ali tivemos um concurso para oficial. Uhum, Hoje a brigada ela tem duas carreiras distintas, que é nível médio e nível superior, uhum, e todo o ingresso é através de concurso. Então, lá em 2011, eu fiz o concurso para oficial da Brigada Militar, tive êxito, e em 2014 eu acabei escolhendo a cidade de Gramado como o meu primeiro local. E vir à época, então, eu vim para cá para comandar a companhia de policiamento da cidade de Gramado, uhum. que envolvia a cidade de Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café e, à época, também Santa Maria do Herval. Hoje já mudou um pouco o nosso organograma. Aham. Então, foi isso. Acabou que, por questões de escolhas, né? Eu até trabalhava no privado, mas acabei optando pro público e fiz concurso já pensando em fazer concurso. Em fazer, em crescer em uma carreira. Isso. Então foi, então não foi um amor, um sonho, foi algo que foi acontecendo no decorrer da vida, né? E aí lá se vão 15 anos atuando aqui na nossa cidade, então, né? 15 anos atuando em Gramado, né? E no início, quando chegaste a Gramado, há 15 anos atrás, já com uma posição de comando, né? Um pouco mais abrangente, né? Foram os principais desafios, assim? Eu acho que quando eu cheguei aqui lá em 2014, nós tínhamos uma realidade que quem mora aqui há mais tempo, né? Todos acompanharam esse crescimento muito grande que nós tivemos aqui na nossa região. Uhum, Eu acabei ficando por um tempo fora, fiquei quase 3 anos. Eu fui servir em Caxias do Sul, fui transferida para lá e durante a pandemia fiquei um tempo lá, onde tive uma excelente escola, porque Caxias do Sul é uma cidade
muito grande, com várias situações diferentes da nossa aqui, né? Uhum. Mas lá atrás, eu acho que o principal desafio era justamente aproximar a instituição, a Brigada Militar, da comunidade. À época, havia um afastamento por diversos fatores e de fato, nós não tínhamos, por exemplo, o movimento comunitário que nós temos hoje em prol dos órgãos de segurança. Na época, ele não existia, Uhum. então nós tivemos que constituir. Mas eu sempre falo que eu fui uma pessoa de muita sorte, Uhum. porque eu sempre tive vários amigos, que hoje eu considero amigos, assim, várias pessoas que eu me aproximei e que sempre me abraçaram, né, me acolheram, fui super bem acolhida na cidade, e tudo que foi construído de lá até hoje, assim, tudo que nós, como instituição, nós conseguimos, não foi graças a mim, e sim a toda uma equipe, e também porque pessoas da comunidade nos acolheram, entenderam a importância da causa Uhum. e nos deram a direção. Ah, legal. Então, lá no início, o maior desafio foi aproximar a comunidade da corporação, digamos assim. E hoje sim, hoje já existem outros órgãos aí, o Mocovi, né, que é uma associação, acho. É um movimento comunitário de combate à violência, mas é uma associação. É, uma associação que atua forte trocando ideias, trazendo as necessidades, né? E compartilhando também com a brigada várias informações e um horizonte onde a gente quer chegar com o crescimento da nossa cidade, que felizmente, né, nós não temos como frear o crescimento, né? Então, provavelmente, há 15 anos atrás, nossa cidade recebia 15 a 20% das pessoas que a gente recebe hoje, né? Tínhamos muito menos moradores fixos e moradores temporários do que a gente tem hoje. E não éramos tão visíveis a nível mundial também, né? Então, esse crescimento, esse melhoramento com a comunidade nos leva hoje ao patamar que somos uma das cidades mais seguras aí do país, né? Aqui nós temos segurança, aqui nós podemos dizer para o nosso turista, dizer para a nossa comunidade que estamos em um local onde que podemos ter a tranquilidade dos nossos filhos, a tranquilidade das nossas famílias, né? A tranquilidade dos nossos turistas. Estou falando a verdade? Não, está assim, nossos indicadores. A gente precisa ter uma métrica, né? Então, o governo do Rio Grande do Sul, ele estabeleceu um sistema que é o GSEG, onde nós temos várias métricas. E, de fato, o Rio Grande do Sul como um todo, ele está com os melhores índices de 20 anos, desde que essa métrica iniciou. E o estado do Rio Grande do Sul também foi o estado onde ganhou o título de terceiro estado mais seguro do Brasil. Uhum. E o que a gente percebe é que o primeiro cartão postal de uma cidade é a sensação de segurança. Sim. E isso nós temos. Se os senhores olharem na internet, assim, os comentários que as pessoas fazem, ou nos próprios sites de avaliação, onde as pessoas falam dos destinos, Uhum. a reputação segurança, a questão de o destino ter essa sensação de segurança das pessoas conseguirem vir aqui, usar o celular, caminhar na rua à noite, enfim, participar da cidade, da noite da cidade, mas não só isso. Eu acho que, então, a gente tem a métrica? Tem. Nossos indicadores são bons. Sim. Qual é o nosso desafio? Manter eles, essa métrica. É um desafio muito grande. Sim. Porque justamente a população cresceu, a rotatividade de pessoas cresceu, né? O fluxo de turista cresceu. Então, qual a nossa dificuldade hoje? É manter essa métrica. Porém, a questão da sensação de segurança, sim, nós temos tanto a população local, que é muito importante, porque quando você, quando visitante, né, vai num local, se você não leu sobre aquele destino,
tu pergunta para as pessoas ali, pro recepcionista do hotel, ai, como que é aqui? Como que é de noite? A gente pode sair à rua? Sim. E aí, se essa pessoa não se sente segura na cidade dela, ela vai dizer assim, não, aqui não. Não, mas aqui eu tenho, né, a certeza, ou, né, 99% vai dizer assim, não, o senhor fique tranquilo, aqui é uma cidade super segura, o senhor pode caminhar à noite. Então, isso... E a gente conseguiu, né, fazer com que as pessoas se sintam, tanto a população local, quanto a população flutuante, né, o visitante que vem aqui. Então, além da nossa métrica, a gente também tem a sensação de segurança, que ela é muito importante. E, de fato, né, se a gente for pensar em destino turístico, o primeiro cartão postal que se tem é a questão do turista se sentir seguro, se sentir acolhido, muito mais do que infraestrutura. Sim. É a questão de como a pessoa se sente, né? Existe uma nova tendência, né, que hoje é muito mais do que o visitante ir para algum local, é a história que se tem por trás, né? De se reconectar. A gente vive uma modernidade muito líquida, como diz, né? As coisas vão muito rápido. Sim. E então as pessoas elas voltam, tipo, eu não quero ir lá para fazer visitações. Não, eu quero me reconectar, eu quero estar bem, eu quero ser bem recebido. E eu acho que isso, o nosso destino aqui como região, a gente tem muito. Temos sim, não tenho dúvida disso. Sim, o futuro nos diz que se reconectar o simples, né? O bem feito passa a ter muito mais valor do que o volume, né? A quantidade. Graças a Deus, né? A gente está deixando de ser superficial e passando a ser um pouco mais quente, né? Mais viver mais, né? Nessa era onde a inteligência artificial, onde as informações são extremamente disseminadas muito rapidamente, né? Então, se tem bastante dificuldade de viver o momento que estamos, né? Então, a gente está muito no futuro, está muito globalizado e acaba não aproveitando o momento, né? O aqui e o agora. Mas, enfim, como é, né? Essa pergunta não pode faltar, né? Até como é ser mulher no meio da corporação, né? O desafio é maior, é menor, tem facilidade, não tem facilidade, mesmo para ser uma fonte de inspiração de novas mulheres chegar, fazer essa carreira junto da brigada, junto com a brigada, exemplo de você aí. Eu acho que a carreira militar, ela é onde a gente mais encontra equidade. Uhum. Porque o masculino tem uma prova, o feminino tem uma prova, Uhum. né? Dentro das nossas limitações biológicas. Então, nós incluímos, e o tempo para sair promovido é o mesmo, diferentemente da situação que muitas mulheres hoje que estão em cargos executivos recebem menos Uhum. do que homens. Uhum. Nós, mulheres, na instituição, não. Nós recebemos a mesma coisa que um outro colega estando na mesma função. Entendi. Mas o que eu percebo, assim, e aí falando como mãe, né? Que o conciliar carreira e ser mulher, e às vezes os desafios não são não são impostos pelas pessoas, e sim pela gente mesmo, porque muitas vezes eu acabo abrindo mão de convites Uhum. que me são feitos, que talvez a minha carreira iria progredir mais, em decorrência da maternidade, em decorrência de querer continuar no interior, de querer ter uma vida mais tranquila. Então, são escolhas, né? Só que, claro, eu comandando operações de grande volume, a mulher, ela acaba tendo que ter um posicionamento mais firme, Uhum. porque às vezes tem sempre aqueles que talvez não levam a sério, mas o bom é que provavelmente no meio dos senhores aqui também é assim, a nossa fama sempre nos precede, né? Então, se a gente tem, não, ela é mais, quando a gente vai para um local, a fama já chegou, né? Às vezes, talvez ela esteja um pouco desconexa, mas ela já chegou. Então, ou às vezes tu tem que construir ou desconstruir aquilo. Sim. Mas eu vejo que no meio militar,
nós viemos de uma sociedade, nós policiais, nós somos oriundos da sociedade, olha que legal. Nós não viemos não somos extraterrestres que caem, né? Nós somos, pensa bem. Então tem machismo? Tem, porque na sociedade tem. Tem usuários? Tem, porque no meio social tem. Tem pessoas agressores, a causa da violência doméstica, que é uma causa que me é muito... gosto bastante da temática, temos também. Mas como assim? Não. Como tem médicos, como tem empresários, como tudo. Porque nós somos oriundos, né? Desse seio social, então não tem como ser diferente. Sim. Então, há preconceito? Mas é diferente? Não é. Vai muito da postura, assim, do servidor ali, né? Então, eu vejo que eu até entendo, né, ao meu ver, que é bem mais equânime, talvez, uma disputa, por exemplo, de uma vaga para um CEO de uma empresa, né? Sim. Que o cara que vai contratar, ela tem dois filhos, já vai pesar. Ela não tem disponibilidade para viajar, né? Pesa bastante. Então, sabe, e a gente sabe que isso acontece. Então, no meio militar, talvez eu abra mão, né, de alguns convites que eu poderia progredir mais a minha carreira, mas aí a escolha é minha, né? Sim, sim. Tu tem o poder de escolha de estar naquela posição, mas a sua trajetória não é curta, é uma trajetória longa já, né, que com várias promoções, né, Major? E já que falamos de sociedade, de ser humano, né, por trás da farda já comentaste, é mãe, né? Então tem as suas motivações extras, né? Porque é pregado, né, que a brigada, que as forças de segurança, elas são punitivas, né? Então, se enxerguei alguém de farda, eu já vou ser punido, né? Não, tem um policial, tem que tomar cuidado aqui, né? Eu vou confessar uma coisa, quando eu era criança, mas isso fazem 35 anos atrás, meu pai tinha um Fuca, né? E nós somos daquela época que as crianças sentavam no banco de trás, mas virada para trás, para ficar mexendo com os carros que vinham atrás. Até tem propagandas assim da Brasília e tal, né? Que era assim. E daí, quando chegava perto de um posto policial ou de uma viatura, o pai dizia assim: se abaixa, os policiais estão ali, né? Então, a gente foi meio que traumatizado, né? Marcado pela infância, a minha geração, pelo menos, né? Como é essa parte humana de ser mãe, de ir na reunião de pais, né? De frequentar os meios da sociedade fora da farda, né? Sem a farda. É muito desafiador, ou já, por ser uma pessoa mais conhecida, chegou a Major, né? Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Sempre como referência, ou dá para se ter uma vida mais normal, assim? Vou responder de duas maneiras. Primeiro, esse estigma, né, de policiais e tal, eu acho que isso vem mudando bastante. Eu também temos praticamente a mesma idade. Felipe é mais velho. Mas vem mudando bastante. Tanto é que eu mesma, se um pai me fala na minha frente assim, olha o policial, cuidado, não sei o que, eu digo, não, eu não prendo crianças. Eu prendo bandidos, crianças que você tem que obedecer ao seu pai e sua mãe. Uhum. Tipo, né? Não vem jogar essa responsabilidade pra mim, que não é minha. De que, botar o cinto, sentar na cadeirinha, vai lá. Cada um com a sua luta. Sucesso. Mas, então, mudou bastante, assim. A gente vê que tem mudado. Uhum. E quanto à questão da segunda colocação, não, bem tranquilo, assim. Não sou referência. Eu acho que a gente, aqui numa cidade pequena, todos nós nos conhecemos. Sim. Temos, normalmente, escola, academia, tudo meio que em comum, né? Bem coisa de cidade pequena, apesar de termos um volume muito grande de turistas, a gente conserva ainda essas coisas de cidade pequena. Mas o que eu vejo é que, e não tem como separar, é claro que dá uma problemática, as pessoas vão te procurar. Bom. Ou vai ter uma situação, elas vão acabar querendo saber a tua opinião para ver
como se reportar, enfim, e tá tudo bem. A gente tá aí para isso, sabe? Eu sou muito tranquila quanto a isso, não tenho restrições, e, enfim, as pessoas me mandam nas redes sociais, eu respondo, tento ajudar. Isso é meu, assim, sempre quis. Teu lado humano. Sempre fui muito prestativa, resolutiva demais, até às vezes. O não é libertador, né? Então, às vezes a gente tem que aprender a dizer não, mas eu sempre tento ajudar todo mundo, conciliar as coisas e bem tranquilo, assim, de forma bem natural. A gente vê, e concluindo, que na cidade pequena, o que a gente tem é essa empatia, né, do policial, esse pertencimento, essa é a palavra. Os policiais, na sua grande maioria, como eu e minha família, e meu esposo também é policial, nós escolhemos, né, Gramado para ter a nossa casa, para criar nossa filha, por mais que nós sabemos que ser transferido de cidade é uma coisa normal, né, dentro da nossa realidade. Sim. Porém, quando o policial tem esse pertencimento para a sociedade, por exemplo, hoje de manhã dá uma ocorrência, o policial já conhece fulano, conhece ciclano, ele já tem uma rede de conexões muito grande. O pessoal da padaria, o pessoal do mercado, né, o pessoal da academia, a comunidade acaba trazendo muitas informações para nós. Então, o policial se sentir pertencido, ser acolhido por aquela cidade, tem um resultado muito positivo. A vocação fazendo parte ajuda. Porque ele acaba, diferentemente de ele trabalhar num grande centro, que ele só vai lá, tira o serviço, ele não tá preocupado se aquela iluminação tá baixa. Uhum. Porque o que a gente frisa bastante é que a questão da segurança, nós somos o último. Quando nada mais deu certo, Daí chega até obrigado. aí é que nós chegamos. Então, antes disso, tem um caminho de várias oportunidades que a gente pode tentar fazer para aquele local não ser desconstruído, para aquela praça não ser tomada por usuários de drogas. Tem que melhorar a iluminação? Vamos melhorar a iluminação. Tem que melhorar o paisagismo? Bom, vamos melhorar o paisagismo, né? Porque vai inibir, tá muito fechado, acaba que as pessoas vão lá fazer uso de drogas. Bom, então vamos melhorar isso. E aqui a gente tem essa interlocução com as secretarias, a gente tem essa proximidade, não só a Gramado, como Nova Petrópolis, Picada Café. Uhum. Então, acaba que os policiais, eles pertencem àquela comunidade, então eles se envolvem e acaba que a gente, como tu tens um olhar, tu vê um móvel, tu já detecta várias características do móvel ou de um empreendimento, né? Sim. Nós, né, policiais, a gente tem um olhar de questão de segurança, tipo, né, entrar numa sala, olhar qual é a saída, onde é que dá para melhorar. Então, ele se sentindo, ele pertence àquela comunidade, ele se envolve. E aí a gente começa a colher vários frutos positivos disso tudo. É uma soma, então, Gramado é o que é, porque é uma soma aí, né, de vocação, profissão e sensação, ou talvez a palavra sensação não seja a mais correta nesse momento, é o pertencimento mesmo, né? Pertencer a essa sociedade gramadense. Até outro dia participou aqui do meu podcast o Luia, né, o nosso vice-prefeito, e ele disse assim, vocês podem pegar tudo de Gramado, tudo, mas nunca será igual porque Gramado tem o gramadense. Até eu me emocionei, né, Mas qual é o gramadense? Não é o gramadense nativo ou o gramadense que não tá nem aí. É o gramadense que faz acontecer. O gramadense que tem orgulho, que tem a sensação de pertencimento, que pertence, e que olha, né, e faz com as características de tornar bem, né? Hoje recebemos 8 milhões de pessoas média por ano, né, com uma população de 30 e poucos mil habitantes. Se nós não tivermos esse olhar de pertencimento e essa vontade de fazer isso acontecer, com certeza nós seríamos uma cidade que não receberíamos essa quantidade de pessoas, porque uma das características, quando a gente faz a venda de um empreendimento, por exemplo, né, primeira coisa que a gente fala, somos uma cidade segura, temos uma vasta
gastronomia, né? E aqui as pessoas são confiáveis, né? Existem casos onde que acontecem no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Mas aqui as pessoas que realmente fazem a cidade são confiáveis, né? Elas fazem... O que é ser confiável? Elas fazem bem o seu trabalho perante família, empresa, sociedade, né? Instituições e assim por diante. Então, vamos lá. Seguindo aqui, porque senão a gente fica trovando sobre o mesmo assunto e não rende. Em que momento ou situação marcante da tua carreira fez perceber, pô, meu trabalho é importante? Tipo assim, que te deu esse pulo, assim, eu pertenço à brigada, eu pertenço a Gramado, e isso é o que me move, né? E não é o salário, não é a carreira, não é nada. Agora eu me sinto a pessoa, eu sinto a felicidade de estar aqui. Faz muito tempo, pouco tempo. Eu acho que não existe um dia específico ou um fato específico, mas justamente ouvir você falando e como se eu fosse algo diferente, eu já me deixa feliz. Eu não sou diferente. Aham. Eu quero uma cidade boa para nós, para todo mundo. Mas cada vez que a gente tem, e claro, daí vamos, né? Todo mundo tem o ego, né? Tem um pouquinho de ego ali, e não é demérito de ninguém, mas, né? Mas eu também tenho o meu, né? E eu fico feliz quando as pessoas reconhecem o nosso trabalho. Sim. E não só o meu, porque eu sou só uma pecinha ali, né? Mas existe atrás de mim, ou na frente de mim, ou do meu lado, existe um monte de pessoas Sim. que é aquele policial que tá lá 24 horas, 7 dias por semana, tirando serviço na rua, chovendo, frio, feriado, Natal, Ano Novo, Páscoa, ele tá lá, trabalhando. Então, eu sem eles, eu nem existo. Então, não é muito mais do que é esse reconhecimento quando a sociedade reconhece a questão não só da brigada, das forças de segurança, assim, Sim. e quando a gente, por pequenos atos, nos abraçam, nos dão um carinho, né? Porque todo mundo gosta de um afago de vez em quando, né? Porque, de fato, para bater na gente, tem bastante especialista, né? Que bate muito nas instituições de segurança. Só que a Brigada é uma instituição que está fazendo 188 anos. Sim. Né? Estamos aí, o nosso slogan é rumo aos 200 anos. É uma instituição que é feita de pessoas para pessoas. Sim. E a gente tem que valorizar isso. Então, quando a comunidade nos abraça, quando a comunidade nos reconhece, isso nos move para cada vez trabalhar mais, para fazer o nosso melhor. E não é nem fazer o que é a nossa obrigação. Normalmente, os policiais, eles fazem mais do que a obrigação deles. E até, se me permitires, na semana passada, nós tivemos uma situação, nós temos um projeto chamado, é um projeto institucional, que é a Patrulha Maria da Penha, onde os policiais vão nas casas das vítimas de violência doméstica para verificar se, de fato, as medidas protetivas que foram concedidas pelo judiciário estão sendo respeitadas pelo agressor. E nós encontramos uma menina, assim, muito nova, com 2 crianças pequenas, uma de 3 meses, uma de 1 ano e pouquinho, em situação muito grande de vulnerabilidade social, passando por necessidades. Prontamente eu estava almoçando, aí aqui no centro de Gramado, aí tinha os empresários, vinham cumprimentar, e eu contava a história, e eles, tá, Major, me deram dinheiro pra gente comprar as questões básicas para ela, porque as crianças tinham alergia alimentares, então estavam numa situação bem vulnerável. bem ruim, Aham. E aí, daí alguns empresários me deram uma quantia, a gente foi lá, as policiais, no horário de folga delas, foram nas farmácias, compraram as coisas que precisaram, levaram até a casa leite e afins, coisas básica, fralda. Legalmente, se o policial tivesse ido lá e somente tivesse feito o relatório e falado assim, ok, as medidas estão sendo cumpridas.
tava tudo certo. Ele já tava no 10. Mas não, há uma sensibilidade, tanto é, aí elas trouxeram o problema, né, pra mim, e eu falei assim, não, a gente não pode. A mulher era uma menina de 25 anos, com uma história muito triste. Que não tem condições mínimas nenhuma, morava muito afastado, não conseguia entrar nessa rede de proteção. Então, muito mais do que fazer a nossa obrigação legal, a gente, na sua grande maioria, os policiais, eles têm um olhar sensível para essas questões, porque de fato a gente acaba indo em locais que muitos não vão, não porque não é autorizado, não existe, aqui nós Não não faz temos. parte do roteiro, da Porque às rota. vezes outros órgãos não conseguem chegar ou não têm acesso a essa parcela da sociedade que a gente acaba atuando. Então, até para exemplificar essa história, né, é que sim, os policiais fazem muito mais do que é a obrigação legal com esse olhar. E aí voltamos, por quê? Porque eles têm um sentimento pelas cidades onde eles trabalham. E isso é muito bacana. Então, está aí um dos motivos pela qual Gramado é uma cidade extremamente segura, porque temos lideranças engajadas que fazem com que todo o ecossistema da brigada, né, se motive e faça algo a mais, sejam como profissionais, seja como pessoas comuns, vamos dizer assim, cidadãos gramadenses. Então, e todos nós colhemos aí os frutos, né, dessa dedicação, dessa liderança, por exemplo, né, Major? Eu sempre digo que o líder é um ser tão vaidoso que acaba, em função da sua vaidade, beneficiando todos à sua volta, né? Se a vaidade dele for para o lado positivo, né, do fazer o bem, do incentivar pessoas para o lado do bem, né? Então isso tudo contribui para resultados que não são comuns e que são mais visíveis, né? E que é colhido esses frutos no decorrer da nossa trajetória, da nossa história. Mas posso fazer um adendo da Deles. gente concluir? Nessa segurança não se faz só com a brigada. É um contexto, né? Uhum. Segurança se faz com a prefeitura, é muito importante, porque é nas pequenas coisas, na iluminação, numa praça que está descuidada. Tem uma teoria, que é a teoria das janelas quebradas, que, para quem se interessar em estudar, fala justamente isso. Quando a gente tem alguma coisinha que na nossa casa tem alguma coisa estragada. Se a gente for deixando, quando vê tem 2, quando vê tem 3, quando vê tem 4. Então, isso é nos pequenos detalhes. É a participação, o judiciário nosso, as nossas juízas que atuam aqui, são todas mulheres, só para constar. As nossas juízas, a nossa promotora, mas também temos o nosso promotor, a nossa delegada, e aqui também temos o delegado regional, que é bem participativo, mas é um conjunto de fatores. E Gramado também, né, a gente acaba que, né, não só falando em Gramado, é uma característica da região. A comunidade é muito participativa. A comunidade ajuda, mas ela nos cobra bastante. Uhum. Então, a comunidade nos traz muitas coisas, muitas demandas, e a gente precisa dar uma resposta, né, para eles. Então, segurança pública, se a gente olhar lá na Constituição, diz lá, é dever do Estado. Sim. Porém, é obrigação, né? Faz parte, todo mundo faz parte. Todo mundo tem que estar envolvido nas questões de segurança. Se a gente vê que uma praça está sendo frequentada por usuários, a gente não pode simplesmente parar de ir lá naquela praça. Não, a gente tem que reclamar, a gente tem que falar, olha, tal local está sendo frequentado por usuários, eu não posso ir lá porque levar meu filho porque tem usuários lá no local. Sim. A gente não pode fazer com que normatizar as coisas. Tudo bem. Não vou me estressar, deixa de lado. A gente não pode, é um caminho meio que, né, a gente fala enxugando o gelo, sim, mas é o nosso trabalho. Legal.
Então somos privilegiados aí, não? São 5 mulheres no comando, 5, né? Eu não sou. O nosso comandante hoje é o Major Ângelo, É, né? mas nas lideranças da cidade tem esse olhar feminino bem, É. bem forte, então somos privilegiados também, né? Ah, não, verdade. É a delegada, 2 juízas e uma promotora. Sim, então é bem, isso é bom, isso é muito bom, né? Então, a próxima pergunta, eu acho que já está bem explicado, né, que em relação à Brigada e Gramado, então é uma relação de amor, é uma relação de cobrança da sociedade, né, e já diria, a gente sabe que a gente só cobra de quem a gente gosta, né, quem a gente não gosta a gente já deixa de lado, né, nem cobrar a gente não cobra mais, mas que bom que tá essa conexão, a gente está tendo um exemplo de coisas que dão certo, né, e dão certo por quê? Porque nós temos pessoas certas, né, posicionadas nas frentes, onde que faz com que a segurança, a comunidade e os turistas, né, sejam acolhidos da forma com que são e faz com que a nossa cidade seja próspera, seja bonita, seja segura, né? E estamos aí atraindo pessoas do mundo inteiro, né? Companhias do mundo inteiro, Clube Med, Hard Rock, né? Kempinski, assim como as companhias daqui que são nativas daqui, que não podemos deixar de citar, que foram os que deram um pontapé inicial, aí Sierra Móveis, né? Serra Azul, CVC, várias empresas que tornaram o Gramado visível a nível mundial. Vamos lá então. Além do Mocovi, tem mais algum movimento que fortalece essa junção, essa conexão entre comunidade e a brigada? Ou o Mocovi é o principal órgão hoje que contribui com a Brigada Militar aqui em Gramado? Não, na verdade, o Mocovi é um órgão hoje que está à frente o presidente Josiano, Uhum. que junto com a equipe dele ali, são todos voluntários, o Jorge Maldaner, e outros, eles fizeram um projeto que é o Amigos da Segurança, que é um projeto muito parecido com a APAI, tinha um projeto assim anteriormente. Então, vários empresários contribuem mensalmente, né, com o Mocovi, para fomentar a questão de quando a gente for pensar em logística, né. Hoje Logística e estrutura. na verdade, principalmente estrutura. Nós, depois da chegada hoje, nós temos um comando regional, que fica localizado ali no bairro Planalto. Uhum. Ali nós temos, a gente hoje, manutenção de viatura, a gente recebe verba orçamentária. Mas muitas coisas, por exemplo, recentemente toda a fachada ali do prédio foi pintada, tal. Isso são coisas que nós não conseguimos muitas verbas, então o Mocovi nos auxilia de forma primordial. Mas eu sempre falo que muito mais do que o auxílio financeiro, que é super válido, né? Não vamos, é muito válido, é a questão de nós falarmos sobre segurança. Porque às vezes, quando a gente não precisa, a gente não lembra. E aí acaba que, eu não sei o preço que está, o valor, né, que está agregado à questão da segurança Uhum. ao meu empreendimento, ao meu negócio, porque a segurança é uma coisa que eu não preciso me preocupar muito. Uhum. Então, chamar as pessoas para essa conversação sobre as questões de segurança. Muito mais de ter aquele envolvimento, de nós nos conhecermos, conhecer quem está à frente de determinado empreendimento que vai ter uma repercussão ou não na cidade, né? Tudo isso é muito mais importante do que o próprio fomento. Porém, todavia, entretanto, quem quiser ser amigo da segurança, hoje o Mocovi nos ajuda a Polícia Rodoviária, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Isso aí. Então, além do repasse, né, a prefeitura também faz um repasse, hoje aqui se tem um auxílio permanência, que como a nossa região tem um custo alto, né, principalmente de aluguel, já por muitos anos tem implementado, então, esse auxílio permanência, que é repassado pela prefeitura e também nos 2 últimos anos, se eu não me engano, Câmara de Vereadores,
e é repassado um valor para cada policial mensal como um auxílio permanência. É um convênio, né? Aí a gente tem a questão de palestras, o ProERD, que é um programa de prevenção às drogas, bem bacana, que virou um evento na cidade. Temos 2 formaturas por ano, e engloba todas as crianças dos 5º anos de escolas municipais, estaduais e particulares. Então, é como a gente falou, é uma engrenagem, né? Um vai ajudando e movimentando o outro. E esse trabalho nas escolas é importante porque já forma culturalmente, né, os novos cidadãos que vão participar da sociedade, que participam de forma não tão ativa, mas quando eles passam a ter contato, ser líderes também, essa parte de segurança ser levado a sério também, né? E assim, Major, qual o maior desafio para esses grandes eventos? Por exemplo, nós tivemos agora, recentemente, o Festival de Cinema. De forma simplificada, qual é o maior desafio lidar com esses eventos onde que a cidade amanhece vazia, anoitece lotada de gente, de pessoas que a gente não tem o controle, não sabemos quem são, vamos dizer assim, né? Qual é o maior desafio? O maior desafio, eu acredito que seja mostrar para eles a nossa cidade de fato como ela é. Não, na verdade, o Festival de Cinema, zeramos, né? Não tivemos nenhuma ocorrência. Foi um dos festivais de cinema mais tranquilo que nós ele mudou muito, né? Se a gente for pensar lá atrás, nem quando eu cheguei. Uma vez as pessoas vinham para ver os artistas. Hoje, na verdade, são as festas Sim. que acabam usando o nome, né, usando o nome do Festival de Cinema e atraindo o público para cá, porque quase ninguém mais vem para ver artista, ficar lá parado para ver artista passando, né, mudou o formato do Festival de Cinema. Mas quando a gente pega agora o Caminho das Luzes, Sim. é um evento que está tendo muitas pessoas, então são pessoas com celular, pessoas com o trânsito, a questão da mobilidade, a questão da gente conseguir manter os indicadores em 0, porque quando a gente tem um turista vítima de furto ou de roubo, a repercussão para o destino ela é muito grande, porque nós somos vitrine. Então, a gente sempre trabalha com 0. Só que a gente sabe que às vezes a pessoa perdeu o celular, sei lá, ou a pessoa esqueceu a bolsa no banco, como acontece, porque justamente por as pessoas virem para cá e acharem, tô me sentindo muito de boas, posso mexer, elas relaxam. Aí esquecem bolsa, esquecem carro aberto, enfim, então o desafio é de fato tu conseguir manter a ordem pública, né? E nossos indicadores baixos nessa grande concentração de pessoas, nesses eventos, principalmente os eventos de rua. O desfile de Natal no centro, para nós, também é bastante desafiador. O trânsito, as pessoas, né? Bem complexo. Mas estamos indo. Uma pergunta, porque a gente tem observado, já que estamos falando de futuro, vamos falar de pessoas. Eu lembro que há 20 anos atrás, quando a gente ia para as festas, né, normalmente a gente fazia um monte de coisas erradas, né? E essa nova geração que frequenta essas festas, elas já não fazem aquelas bebedeiras, aquelas loucuragens que a gente fazia lá atrás. Essa população também está mudando, né? A gente tem observado muitas casas noturnas, muitos bares boêmios, né? Que envolve álcool, envolve esse tipo de festa e música e tudo mais. Eles têm perdido potência, né? E têm dado espaço para coisas mais saudáveis, né? Acordar cedo, fazer um exercício, dar uma corrida, comer alimentos não tão gordurosos, vamos dizer assim, e o 0 álcool. Esse movimento tem beneficiado a brigada, né? Essa é uma pergunta. E a tecnologia, né? A gente fala muito do futuro, né? Inteligência artificial, câmeras, monitoramento. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para a China, eu fiz
o leitor visual, o leitor facial, desculpa, né? E todos os lugares que eu passava por lá, aeroportos, ah, ah, as questões de check-in, essas questões que envolviam mudar de um lugar para o outro, era tudo pelo FaceTime já. E hoje a gente sabe que lá o monitoramento é 100%, né, câmeras, QR codes, chips e tudo mais. Vai chegar logo aqui isso? Né? Ou já está em teste, já que somos uma cidade de referência? Me diz aí. Na verdade, primeiro das festas, eu confesso que vamos ter que perguntar para nossa assistência aqui, que é bem, que elas são novinhas aí. Eu já li sobre isso, né? Dessa nova tendência, dessa geração que é diferente da geração dos anos 80, né? De fato, hoje em dia que nós não temos muitas ocorrências na madrugada, Aham. é bem mais tranquilo. Existe ainda, né? Até porque tem o público dos 40 que ainda frequentam as festas, então, né? Tem um resquício ali. Vamos ver, pessoal novo aí, o que vai acontecer. Sobre a questão de tecnologia, ah, a gente tem o cercamento eletrônico, né? Que nos ajuda bastante na identificação de veículos suspeitos e afins. A gente tem algumas tecnologias mais inteligentes, mas nem se compara ainda com um país igual a China. A gente, de fato, a gente é bem mais moroso. E não só a gente como o Brasil, mas também o público, né? O público sempre é mais devagar. Só que, sim, eu participei de um simpósio em Passo Fundo, lá em Foz do Iguaçu, na verdade, desculpa. E lá eles estão muito com esse viés de cidades inteligentes, né? Uhum. Que também é uma nova tendência de ser tudo interligado e tudo conectado. Aí nós já tivemos algumas reuniões, assim, para tentar algumas parcerias Uhum. com as pessoas da tecnologia, por exemplo, para o visitante receber informações sobre o destino, informações úteis, né, na parte de segurança, justamente para ele também ser um colaborador. Sim. Porque é uma pessoa informada, uma pessoa que tem conhecimento, ela vai tomar maiores cuidados. Então, existe algumas coisas assim, mas nem nos Estados Unidos eles usam bastante isso, né? Aham. Os alertas tu recebe no celular, porque hoje a gente até tem QR Code, panfleto, mas panfleto ninguém mais lê. Não. Então, a gente está tentando, assim, mas é bem moroso. Então, digamos que no futuro muito próximo não teremos aí a substituição do policial de rua, aquele contato humano com a segurança por tecnologia. Então, podemos dizer que por um período bem longo aí ainda teremos a presença da segurança A humana. pessoa, sim, porque tem vários locais que têm totens ou que emitem alertas, né? Uhum. Mas se tu precisar apertar o botão ali e acionar o alerta, tu precisa que uma pessoa venha até você. Aham. E tem no Japão, tem tecnologias já que, por exemplo, você fez alguma coisa errada, a IA te avisa. Olha só, você jogou o lixo no chão, recolha o lixo, você é passível de infração. Bom, mas aí você precisa, para identificar aquela pessoa, você precisaria de um humano também. Então, eu acho que segurança pública é uma coisa que não tem. A tecnologia é muito válida, a gente usa ela bastante, mas ainda tu precisa do humano mesmo. Vai precisar de uma. E a educação, assim, Cláudio? Já comentaste anteriormente, mas a brigada, basicamente, que nem foi comentado, ela vem por último, depois de ter tentado uma, duas, ou os outros meses, aí vem a brigada, né? Vem a segurança, vamos dizer assim. Intensificaram a presença nos colégios, nas universidades, na parte cultural de segurança. Não é um caminho para termos menos ações corretivas e mais preventivas? É que nós também não teríamos estrutura para isso, né? Hoje nós temos 2 projetos, que são projetos institucionais, que é o programa ProERD, que ele trabalha com o 5º ano, que é a tomada de decisão.
é para ele dizer assim, não, digo não às drogas, né? Principalmente focado nesse sentido, e as questões de palestras quanto à prevenção de violência doméstica, que é um tema bastante em alta e tivemos uma Páscoa com um número bastante expressivo de mortes e de feminicídios, né? Então, desde então, e percebendo que cada vez temos mais indicadores nesse quesito, a gente trabalha com os alunos do nono e do oitavo e nono ano, justamente para as meninas conseguirem identificar que elas estão sendo vítimas, estão num relacionamento abusivo, e para os meninos saberem das consequências dos seus atos, mais ou menos isso. Então, isso é o que a gente teria. Mas, com certeza, a educação é primordial não só em segurança em todos os lugares. Legal. Legal. Estamos caminhando aqui para a parte final. Ficou vários temas para trás aqui, porque passou muito rápido. Passou muito rápido, mas assuntos extremamente ricos, né? Então, vou pular aqui uma folha de perguntas aqui, né? Mas que teremos uma oportunidade, né, de falarmos mais na frente ali, né? Então, Major, né, mostrar a segurança, a base da segurança, a cultura da segurança, a vocação de ser policial e esse envolvimento com a sociedade é o que faz Gramado, é o que faz a nossa região ser diferente. Então, fico extremamente feliz, né, de ter pessoas como você, né, no comando da nossa segurança aqui de Gramado, de poder ter meus filhos aqui, ter nossos funcionários, né, ter todos os nossos clientes, afinal de contas, nós temos clientes de 28 países diferentes, então temos clientes que nunca vieram para Gramado ainda, têm o sonho de conhecer Gramado, conhecer o Brasil, que nunca vieram para o Brasil, né, e eles acreditando, né, nisso que nós falamos para eles, que somos seguros, que temos alta gastronomia, né, que a natureza é maravilhosa, né. Muitos acham que esses terrenos acidentados são um malefício, mas eu acho isso maravilhoso, eu acho isso lindo, eu adoro a nossa topografia, vamos dizer assim, né? E eu gostaria, assim, de fazer algumas perguntinhas de bate rápido, assim, né? Com uma pergunta com respostas rápidas, assim, para a gente ir para a parte de encerramento, né? Um valor que te guia em todos os dias no teu trabalho. Qual é o valor principal? Honestidade. Legal. O que mais te orgulha na brigada? Os policiais. As pessoas. Legal. Um aprendizado que a farda te trouxe. Tudo tem dois lados. Toda história tem duas versões. O direito de. Legal. Se não fosse policial militar, essa pergunta é bem. Se tu não fosse policial militar, né? Você estaria fazendo o que hoje? Daí esse é o sonho, aquele. Pois é, não sei. E, na verdade, eu tô perto da aposentadoria e eu tô já tentando ver o que eu quero. Advogada? Não, eu até tenho OAB, tudo, mas nunca quis advogar. Eu gosto muito de resolver problemas, assim. Então, eu teria que ser numa área onde eu fosse resolutiva, assim, tivesse problemas para resolver. Podia ser empresária, né? Eu acho que tu pode ir para iniciativa privada, então, porque é 24 horas por dia os problemas. E quando tu tá descansando é o momento que eles mais vêm. Mas não sei o que eu seria se não fosse policial. Legal. Um conselho, né, que tu daria para quem sonha em servir. Não só servir como policial, e sim ser uma liderança servidora. Vestir a camiseta. Eu acho que e não importa onde tu tá, né? Se tu se propôs a estar naquele momento, naquele local, faça bem feito o que for fazer. E se não tá feliz, tudo bem. Recolhe os seus pertences e vá fazer outra coisa, né? Porque eu acho que é muito triste tu passar uma vida toda e quando chegar, eu já tenho 22 anos de instituição, quase 23, e aí olhar para trás e se arrepender da tua história, se arrepender das tuas escolhas. Então, não tô feliz, não é o que eu quero. Bom, vamos eu acho que isso essa geração nova nos ensina bastante, né? Porque a gente tem muito essa coisa do apego, de carreira, não sei. E essa geração mais nova, eu vejo lá pelo meu estagiário, assim,
é uma geração que eles nos ensinam muito. A gente ensina eles, mas eles também nos ensinam muito, porque esse desapego, assim, não tô feliz, não quero, tipo, não é tudo ter. Uhum. Eles são muito mais ser. Ah, legal. Então, gostaria de agradecer e abrir um espaço para você falar o que você quiser aí, né, para nossa sociedade gramadense, para sua filha, para o marido. Você manda seu recado aqui, por favor. Não só agradecer a oportunidade, né, Felipe? Eu acho que é sempre importante falarmos sobre segurança. Às vezes, como eu falei durante a nossa conversa aqui, a segurança às vezes não é lembrada, então é importante a gente trazer esse tema, conversar. A experiência que o visitante tem com o policial faz parte também do destino, então nós estamos cada vez mais tentando fomentar isso, né? Que é importante essa aproximação. Hoje a gente, Gramado, principalmente, fala muito da questão da hospitalidade, né? Então, o policial ser bilíngue, porque quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente vai para um local, a comunicação é a principal dificuldade das pessoas. Então, Sim. a pessoa ser recepcionada na língua que ela fala, isso. Então, se nós queremos nos tornar um destino internacional, se a região quer se tornar um destino internacional, é muito importante que a gente tenha essa visão que o policiamento também faz parte da experiência que o turista vai ter no destino. Ah, legal. Muito obrigado, Major. E fica aqui agora todo aquele convite para nos acompanhar no Instagram, YouTube, Spotify e LinkedIn. Até o próximo. Tchau, tchau.